Bolsonaro solta o verbo e a defesa do ex-presidente considera o relatório da CPMI parcial e tendencioso. O relatório governista da CPMI saiu e, claro, poupou o G. Dias. O ex-ministro foi informado desde 5 de janeiro sobre o risco das invasões, mas a CPMI não viu crime nenhum, não viu nada para ser investigado. Apesar de sugerir o indiciamento de 61 pessoas no relatório governista da CPMI do dia 8 de janeiro, Elisiane Gama não incluiu na lista o general Gonçalves Dias, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que pediu para sair depois de ter o crime escancarado na mídia. Quanto à atuação de Gonçalves Dias, não se pode igualar a sua conduta àquelas dos subordinados, já que ele estava efetivamente no cargo havia apenas 7 dias, argumentou Elisiane. Já os seus inferiores hierárquicos eram evidentemente conhecedores de informações privilegiadas a respeito do risco concreto de danos ao Palácio do Planalto e que optaram dolosamente por se omitir quando tinha obrigação normativa de agir para evitar o resultado, disse Elisiane Gama, sim, da ala governista amiguíssima de Flávio Dino. O relatório paralelo da CPMI, porém, pede o indiciamento de Lula, de G. Dias, de Flávio Dino e mais 3. Pessoal, o relatório da CPMI foi feito pela ala governista e, claro, não incluiu os verdadeiros suspeitos e que deveriam ser investigados e entrar no inquérito. Mas eles produziram um relatório paralelo. Ao longo de quase 400 páginas, 16 parlamentares da oposição destrincharam um voto separado, um relatório paralelo sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. E neste documento, os políticos pediram o indiciamento de 6 pessoas. Entre elas, o então presidente Lula, o ministro Flávio Dino, o general Gonçalves Dias e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O relatório paralelo acusa Lula de cometer os crimes de deterioração de patrimônio público, dano qualificado e prevaricação. No documento, a oposição afasta a ideia de tentativa de golpe de Estado por parte dos vândalos que invadiram as sedes dos 3 poderes e diz que os atos de depredação aconteceram por uma série de omissões por parte do governo petista. Desse modo, Lula seria o responsável final dos atos de depredação por ser presidente da República. No momento das invasões, o petista estava em Araraquara, em São Paulo. O pedido dessa viagem, encaminhado somente às 20 horas do dia 5 de janeiro, previa que o deslocamento se daria entre os dias 6 e 8 de janeiro, com a finalidade definida como atividade privada, argumentou a oposição no relatório paralelo. Se ele, Lula, tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonando a cidade, impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos teriam sido minimizados. Em relação ao Flávio Dino, o voto separado pede seu indiciamento pelos crimes de dano qualificado, deterioração de patrimônio público, prevaricação e desobediência e abuso de autoridade. O documento afirma que ficou comprovado que o ministro sabia dos riscos de vandalismo e tinha à disposição a Força Nacional de Segurança Pública, que ele deliberadamente optou por não utilizar. O texto menciona ainda as imagens do dia 8 de janeiro do Palácio da Justiça, que não foram entregues ao colegiado. Sobre G. Dias, a oposição alega que o ex-ministro foi omisso por ter determinado que 2 relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fossem fraudados e por mentir em relação às imagens em que ele próprio aparece à paisana no Planalto. A omissão do ex-chefe do GSI foi evidente e preponderante para que a depredação se consumasse,
continuaram os parlamentares. O GSI não formalizou nenhum pedido antecipado de aumento no efetivo da Guarda do Planalto, porque o seu ministro-chefe escondeu de seus subordinados, de forma dolosa, os 11 alertas de inteligência que recebeu da ABIN. Deixa eu repetir para você. O relatório diz que o GSI não formalizou nenhum pedido de antecipado de aumento no efetivo da Guarda do Planalto, porque o seu ministro-chefe escondeu de seus subordinados de forma dolosa os 11 alertas de inteligência que recebeu da ABIN. As outras 3 pessoas que a oposição pediu o indiciamento foram Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da ABIN, o coronel Clepter Rosa Gonçalves, o ex-comandante da Polícia Militar, o tenente-coronel Paulo José Ferreira, ex-chefe interno do Departamento Operacional da PM. No momento da leitura do texto, os parlamentares da oposição se dividiram. Nas redes sociais, o deputado federal Nicolas Ferreira publicou um trecho do momento. E aí, eu quero que você confira o resumo do relatório sobre o tema Golpe de Estado versus Vandalismo, lido pelo deputado Nicolas Ferreira, e que retrata bem tudo aquilo que nós assistimos e que manipuladamente foi tentado criar uma inverdade sobre os fatos. Preste atenção na leitura do documento pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Não conseguiram ainda barrar as redes sociais, mas pavimentaram esse caminho de barrar as manifestações nas ruas. O vandalismo ocorrido nos atos de 8 de janeiro é público e notório, e todavia não foi apurado por esta CPMI. Não houve convocação de qualquer pessoa filmada depredando, embora houvesse requerimentos para isso, como por exemplo o homem que derrubou o relógio de Dom João VI, ou até mesmo os que chutaram a porta do Palácio do Planalto, fotografada pelo jornalista da Reuters. A esplanada dos ministérios e os prédios federais são coalhados de câmeras de segurança. E por isso mesmo são inúmeros os vídeos e imagens que mostram os responsáveis pelos atos de vandalismo. É perfeitamente possível a devida individualização das condutas, de modo que a utilização do famigerado crime de multidão é apenas mais uma narrativa voltada à criminalização das movimentações populares à direita. Depoimentos nessa CPMI e na CPI do DF demonstram cabalmente que havia grupos distintos durante os atos do dia 8 de janeiro. E uma reduzida minoria foi responsável pela depredação, enquanto a maioria esmagadora ou ficava sem reação, ou fugia de bombas de efeito moral e balas de borracha, ou ajoelhava e orava. Foi trazida em audiência pública realizada na Comissão de Segurança da Câmara uma mulher de 37 anos, cujas imagens mostram que apenas permaneceu no interior do Congresso Nacional sentada, ajoelhada ou deitada, sem nada a depredar, tudo filmado, e no entanto permaneceu presa por quase 9 meses, relatora. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos 3 poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. Ninguém nunca falou em autogolpe, mas de aproveitamento doloso de uma situação. O nível de fantasia da narrativa do golpe foi absolutamente afastado por fala recente do ministro da Defesa do Lula, José Múcio. Abre aspas. O que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna.
patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra, fecha aspas. Logo, rotular de golpistas os manifestantes que estavam na capital política do Brasil, em 8 de janeiro, ou mesmo mantê-los em prisão arbitrária sem a individualização da conduta do que são acusados, numa clara punição antecipada, viola frontalmente princípios constitucionais. A ingerência do Poder Judiciário de outras esferas de controle na administração pública, de perseguição política ao governo Bolsonaro e a qualquer governo de direita, de insegurança jurídica, de crescentes interferências no equilíbrio do processo eleitoral, foram fatores que levaram às ruas após o resultado das eleições. São várias as manifestações do ministros do STF, por exemplo, que deixam latente o intento de exercer poder político. Luiz Roberto Barroso, abre aspas, o Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 88, deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Gilmar Mendes, abre aspas, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. É preciso reconhecer isso. Fecha aspas. Neste voto em separado, delineamos toda a perseguição promovida pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle ao governo Jair Bolsonaro. Todo o contexto de soltura de Lula e da anulação de suas condenações. A perseguição inclemente ao governo Bolsonaro, com 123 medidas desfavoráveis em 2 anos de governo. Medidas de outros órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado propôs 539 representações dos 4 anos de governo Bolsonaro e apenas 12 representações entre os anos de governo Dilma. A atuação absolutamente enviesada do STF e do TSE durante o período eleitoral de 2022. Essa insegurança foi um dos grandes fatores para que as manifestações populares se fossem avolumando ao longo dos anos, pois o povo percebe o problema. As manifestações populares são legítimas, inclusive aquelas ocorridas nas mediações do QG. E o que deixa isso claro como o sol é que o governo atual não tomou qualquer iniciativa de encerrar os acampamentos. Ora, se eram ilegais e golpistas, por que o governo atual não os desfez desde o primeiro dia? Já que estavam em era militar, cujo comandante maior é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A narrativa salta aos olhos. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin. É isso aí, Brasil. Esse é o relatório da oposição, ou melhor, da ala que não é do governo Lula, que não tem nenhuma conexão com o governo Lula. E aí, a opinião é com você. E eu quero saber o que você pensa sobre esses 2 relatórios e o que você acha que deveria realmente acontecer.